O Motorama Vlog é um oferecimento da NECA Relógios. Confira os modelos no site. E aí, seus banditizeiros de X-Race? Solta essa vinheta. Motorama! Galera, hoje a gente vai falar de uma das motos mais legais da Suzuki e uma das motos mais legais de todas. A gente vai falar da Banditona aí, mas antes de chegar no assunto de fato, é óbvio que a gente também tem um recadinho para dar essa semana. E o recadinho dessa semana é muito legal. Eu não sei se vocês conhecem o canal do Ruba. O Ruba tem um canal muito massa aqui no YouTube. Um abração aí pro Ruba, do canal do Ruba. E ele é muito fã do canal Motorama, ele curte a gente pra caramba. E ele faz um conteúdo específico pra quem quer viajar de moto. Pô, Ruba, precisa disto mesmo? Pô, Ruba, precisa se preocupar, planejar esse item pra viajar com moto? Ruba, acho válido o que você falou no vídeo. Só que eu prefiro cair na estrada sem me preocupar com isso. Só que eu não tô aqui para falar do canal dele. Ele é um cara muito experiente com viagens de moto, então ele preparou um curso completíssimo para quem quer fazer uma longa viagem de moto, onde nesse curso você vai saber sobre tudo que você tem que levar, tem que se preocupar, todas as coisas que você tem que se antecipar em uma viagem de moto. E no curso dele, inclusive, ele disponibiliza várias planilhas que já estão prontas lá só para você preencher de acordo com a sua viagem. Então é um curso completíssimo. Eu conheço muita gente que viaja com as dicas do Ruba, porque é um cara que tem muita experiência. E a gente não tá falando isso aqui no Motorama à toa, é porque o cara é foda mesmo. Então lá no canal dele você já tem várias dicas gerais e tal, vocês já podem conhecer um pouco só visitando o canal deles para vocês verem qual é a pegada do cara, que é muito massa. E o curso completo dele, que é muito barato, cara, tá aqui o link direto na descrição, então é só ir na descrição desse vídeo e clicar para comprar e você vai ter um curso completo e todo o material que você precisa para viajar de moto. Tá dado o recado. Bom, então vamos para o que interessa hoje? Bora! O assunto do dia é bandite, justamente. Vamos falar sobre a gangue de motocicletas da Suzuki. Vamos falar sobre essas bandidas aí que tomaram de assalto o Brasil ali, metade da década de 90 para cá. Sempre fizeram muito sucesso. E já que a gente vai falar de Suzuki hoje, é importante deixar claro o que está rolando com a Suzuki no Brasil. Muita gente não entende hoje em dia que a Suzuki vai acabar no Brasil. É verdade? Cara, não é verdade. Vamos lá, vamos tentar esclarecer. A Suzuki, como a gente conhece no Brasil, ela nunca foi a Suzuki de fato. Então a J Toledo é uma empresa 100% nacional que detém aí 100% dos direitos da Suzuki, né? É uma parceria que começou aí lá no início dos anos 90 e desde então trouxeram a marca para cá com muito sucesso, muito êxito. A J Toledo foi responsável aí pelo boom da Suzuki no Brasil durante muito tempo, cara. Sinônimo de moto grande no Brasil era Suzuki, Suzukona, né, como a gente falava. Cara, se não fosse J Toledo não ia ter Hayabusa, não ia ter as Red, não ia nem ter as Burgman, Intruder, não ia ter nada. E não ia ter o tema do episódio de hoje, que são as Bandit. Mas se você tem uma Suzuki hoje em dia, você talvez concorde comigo que as coisas mudaram de uns tempos pra cá, né? As concessionárias já não dão mais aquele apoio, muitas vezes elas nem têm a moto e hoje se você entra numa concessionária Suzuki Motos, é difícil você ver os modelos que a gente adora tanto e a probabilidade maior é que você veja lá as motos chinesas que a J Toledo tá assumindo. Que a J Toledo tá assumindo. Vale lembrar que a Suzuki também, durante todo esse período aí da J Toledo, todos esses anos que eles estiveram presentes aqui no Brasil, foi uma grande opção, né, em questão de valor, né, a opção mais barata de motos grandes, né, motos de altas cilindradas, sejam elas esportivas ou até mesmo as customs, pra galera que não tem tanta grana, né, para comprar uma Honda ou até mesmo uma Harley hoje em dia, total. Ou outras esportivas. A Suzuki ela é uma marca legal porque ela tá de olho em todos os segmentos, assim como outras empresas também. Ela faz moto não apenas de um tipo, né, de todas. Então é uma marca onde todos os estilos podem se encontrar, os customzeiros, big trailzeiros, os esportivos, Jasper, todas, né? Isso é legal. E ela sempre trouxe as motos para cá com essa proposta de um preço mais acessível, né? As motos da Suzuki durante muito tempo elas foram muito baratas e até hoje são. Só que hoje sim, as concessionárias estão fechando, né? Igual eu falei, você entra nas concessionárias que ainda existem, ou o pessoal está lá vendendo só seminova, ou só tem as motos chinesas. Então o que está acontecendo, né? A galera está começando a ficar meio desesperada e muito insatisfeita também, porque a empresa está deixando a desejar. E para pirar um pouco mais com a cabeça da galera,
rolou aí essa semana passada aí um comunicado dizendo que a J Toledo, a Suzuki do Brasil, não vai mais montar 16 modelos para os consórcios, né? Não vai ter mais o consórcio nacional Suzuki. Agora, a coincidência é que esses 16 modelos são exatamente os mesmos 16 modelos da Suzuki que se encontram no Brasil. E é natural pensar que se não vai rolar mais o consórcio, é um passo de não rolar mais nem a própria marca, né? Mas isso não significa exatamente que a Suzuki não vai ter mais presença no Brasil. Pode ser que com isso a gente tenha uma presença oficial da Suzuki aqui em pouco tempo, o que seria muito mais legal, né? Seria muito melhor. Uma vez que a gente tivesse a Suzuki de fato no Brasil, eu tenho certeza que o público ia ganhar mais e todo mundo ia ganhar mais. A gente poderia ver de repente aí vários outros modelos que são lançados lá fora, né? A Suzuki, ela, ao contrário do que é no Brasil, ela lá fora ela não está nem um pouco dormindo no ponto, é uma marca muito, muito esperta. Tem vários lançamentos, a gente entra no site da Suzuki do Japão, Suzuki Global, você vê lá cada moto massa. Vou citar 2 exemplos aqui de motos pequenas, né? Uma é a Van Van, que faz muito sucesso e é uma proposta muito legal, uma coisa que não tem presente aqui no Brasil. E outra é a Vestron 250. Assim, então, assim, são só 2 amostras do poder de fogo que essa marca tem, e todo mundo sabe, né? Isso que eu tô falando não é novidade. Ou a J Toledo vai largar o osso e aí de fato a Suzuki vem, o que vai ser muito bom, todo mundo sai ganhando. Ou então essa aposentadoria aí dos 16 modelos pode ser que esteja relacionada aí à norma Euro 4, que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, né? É uma norma mais rigorosa em relação a emissões de poluentes dos motores, e aí isso aí vai aposentar muitos motores, dentre eles todos esses 16 aí que a Suzuki trabalha hoje em dia no Brasil. Legal contextualizar tudo isso sobre a Suzuki aqui no Brasil, mas hoje a gente vai falar da Banditona, cara. A Bandit é a Naked. Claro que tem versões carenadas dela também, a gente vai até falar um pouquinho delas aqui, mas é a Naked da Suzuki, cara, que bate de frente ali com Hornet, com XJ6. Antes de tudo isso aparecer, cara, quem roubava a cena Naked de 4 cilindros era a Suzuki Bandit, cara. A primeira a surgir mesmo foi a 650N lá em 89. Essa não chegou aqui no Brasil, mas era uma moto iradíssima. E nessa época ela veio justamente para substituir as Suzuki GS, né? Como por exemplo a Suzuki GS 500, né? Quem não conhece a GS 500? E na época também ela estava fora aí dos padrões de poluentes. Hoje em dia a própria Suzuki Bandit já está precisando dessa renovada, porque como o Hugo falou no começo desse vídeo, as exigências estão ficando cada vez mais apertadas. E a Suzuki GS, cara, ela foi a grande responsável pela fama das motos streets aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, né? Então ela realmente abriu esse leque de opções para as motos nakeds. Foi ela que abriu todo esse caminho, né? A Suzuki GS, nessa época, realmente todo mundo queria ter a GS. Era a Hornet da época, sacou? A parada era essa mesmo. É, isso mesmo. E nesse conceito aí, logo depois a Bandit foi lançada. A Suzuki já lançou a Bandit com uma alta pretensão, né? A pretensão de tomar o posto da série GS, que já era uma série muito conceituada e foi responsável aí por vender muitas e muitas unidades e também colocou a Suzuki como uma das marcas principais japonesas, que é o que ela é hoje em dia. Aí a origem do nome, Bandit, né? Bandit, cara, né? Não é difícil traduzir, né? Bandida, e assim, foi numa época em que a galera começou a usar assim, porra, minha moto, minha bandida, isso, aquilo, outro, tal, tinha aquele apego legal. A Suzuki observou esse comportamento aí, que até hoje a gente fala, né? Porra, bandida, que moto bandida e tal. E lá nos anos 80 a Suzuki foi a primeira, assim, a mais esperta a lançar toda uma linha de motos, né? O modelo chamado Bandit e, sei lá, se o nome contribui muito pro sucesso, mas eu acho que contribui. As motos têm uns nomes muito escrotos, assim, às vezes não faz muito sucesso, né? Nessa época, né, que a Bandit começou a surgir, as motos super esportivas, carenadas também estavam começando a chegar no seu auge, né? Já tava uma parada, todo mundo tava muito de olho nisso, assistindo aí Top Gun e tudo. Sempre tinha uma moto esportiva que a galera queria. Então, a Bandit e a GS também, que ali estava antes, já estava um pouco fora dessa onda, não tendo as carenagens, por exemplo, né? Já era mais bandida por esse visual de ser naked, né? Então a galera já percebia que era uma moto com uma pegada um pouco diferente, mais bandidona mesmo. A gente teve as Bandits nakeds e tivemos as Bandits carenadas também, né? Mas é claro, mesmo a Bandit carenada, ela não se aproximou da questão de ser uma super esportiva. Para isso aí, a Suzuki tem
uma série super especial que são as GSX-R, também conhecidas como hatches. E essas são esportivas mesmo, essas aí carenadas são aquelas mesmo. de pista, né? Aquelas assim que tipo estão lá no Superbike, a Suzuki no MotoGP, ela tem um nome GSX, R e por aí vai. Então assim, esse é o episódio das Bandit. A GSX-R e as Red vão ganhar um episódio especial sobre elas, porque elas merecem, mas é só pra deixar claro, né? Que nem as Bandit carenadas não é a proposta delas serem super esportivas, né? As bandites carenadas, né, na verdade, elas não tampavam tão bem as suas partes íntimas, né? Então elas eram meio assanhadas. Elas deixavam à mostra ali as coisas, então até as bandites carenadas ainda eram meio bandidas. Muito bom, isso mesmo. As carenagens tinham as aerodinâmicas mais focadas pro segmento Sport Touring, né? Então eram guidões altos, então não tinha aquela pretensão de serem super esportivas de fato. Ao longo dos anos, a Bandit foi fazendo cada vez mais sucesso e ganhando mais espaço, fazendo também com que as pessoas conhecessem ela por ser uma moto espartana, né? Uma moto que aguenta tudo, com uma mecânica robusta, uma mecânica confiável e resistente, né? E lá fora as motos espartanas são conhecidas como hooligans. É um nome lá carinhoso que a galera dá para as motos. Carinhoso, cara. Os hooligans lá na Europa são os caras de torcida organizada que dão porrada que sai batendo em todo mundo, velho. né, velho? E é isso, é basicamente a moto que aguenta porrada, né? Então a moto hooligan, lá fora ela tem esse apelido. E além disso, até hoje em dia, as Bandits ainda são utilizadas aí por pilotos de estante, né? Que fazem aquelas manobras, aquelas acrobacias ali em baixa velocidade, que são bem legais. São bem legais. É uma das motos favoritas dessa galera ainda é a Bandit. E também utilizada bastante aí por escolinhas, tanto de estante quanto escolinhas aí de track day, por que não dizer, né? Isso, escolinha de pilotagem. Em se tratando de Brasil, a primeira Suzuki a chegar aqui no nosso país foi a 600, né? E ficou aí muito tempo. Foram praticamente 10 anos de mercado. Isso mostra o quanto a longevidade do produto é importante, o quanto a marca, enfim, respeitou o consumidor por não ter tirado ela de linha aí tão cedo, que não é o que acontece muitas vezes com a Honda, né, Honda? Que chega, lança a moto aí 1 ano, 2 anos, já tira e deixa todo mundo puto. Desculpa o desabafo, mas eu acho que isso é o que o povo queria dizer, é isso mesmo. E mesmo sendo a primeira da linha, a 600 já veio com uma tecnologia inovadora para a época, por exemplo, o sistema de arrefecimento dela, que era um sistema misto, um sistema que misturava refrigeração a ar e a óleo, o qual a Suzuki chamava de Suzuki Advanced Cooling System. Suzuki Advanced Cooling System. Cooling System. Cooling System. É um sistema que até hoje ainda é usado em muitas motos, né? Parte refrigerada a ar, parte refrigerada a líquido, e que a Suzuki aí foi uma das primeiras a usar. Logo depois da saída da Bandit 600 veio a GSF 650. A 650 foi lançada ali por volta de 2005, chegando aqui no Brasil mais ou menos 2 anos depois, né? Porque tudo que chega aqui no Brasil é um pouquinho depois. Ela veio aí também para substituir a 600, dessa vez com 50 cilindradas a mais e também ali com um apelo visual um pouco diferente, fez bastante sucesso aqui no Brasil também essa daí. E sempre tendo contemporâneas junto com as 600, sempre tinham as 1200, né, cara? E sempre tinha umas carenadas também, sempre tinha bacana. As semi-carenadas. As semi-carenadas, justamente. Aquelas assanhadas. Que a Naked é mais escancarada, né? Pelada mesmo, não é nem assanhada, porque ela já mostra assim, arreganha tudo mesmo. É o seguinte, se a gente teve uma 600 e uma 650 que marcaram muito o mercado nacional, tudo bem, mas nada se compara às 1200. Para ser mais exato, GSF 1200N. Essa aí, entre todas as Bandits lançadas no Brasil, eu vou ousar dizer que foi a que mais marcou aí o imaginário, todo mundo, quem teve, quem não teve, quem ainda quer ter. Essa é a banditona que faz a cabeça da galera, mais do que todas as outras. Algumas razões por isso. Preço, né? Uma moto 1200, 4 cilindros, muito irada, tanto para hoje em dia quanto na época, mais ainda, não tinha mais nada do tipo, né? Então assim, era aquela moto. Então, tanto é que até hoje muitas pessoas ainda têm elas, né? Não se desfizeram das motos e, na minha opinião, nem tem que se desfazer não, cara. Se não tiver aquele aperto, se não tiver na crise mesmo, cara, procura evitar de vender, porque é uma moto que sei lá, não vou querer exagerar, mas é tipo uma 7 galo. A gente aqui no Motorama, a gente tem bastante essa mentalidade de que a moto tem que ser uma coisa meio que pra vida toda, ou pelo menos pra durar durante muito tempo, né? A gente sabe que no Brasil tem aquela mentalidade consumista, tem gente que quer trocar de moto todo ano, a gente nem julga quem quer fazer isso, até porque as motos são iradas e a gente gosta de todos os lançamentos também, mas cara, um motão desse aí, cara, 1200, banditona, é uma moto durável, né? Não tem pra que se desfazer dela, se você cuida muito bem dela, com certeza é uma moto pra vida toda.
É aquele tipo de moto que o pai vai querer deixar pro filho, que vai querer deixar pro neto e por aí vai. E uma coisa legal sobre essa moto é que ela teve a potência declarada aí de 98 cavalos. 98 cavalos já é muita coisa, a gente sabe. Já é bastante coisa. Já é força suficiente para movimentar ali aquela máquina e deixar muita coisa ali, beleza. Passar rápido. Só que na verdade a moto não tinha só 98 cavalos. E isso todo mundo sabe, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Foi uma forma que a Suzuki teve aí de, sem querer incriminar nem nada, não é nosso intuito, mas burlar a legislação e declarar a moto que tinha menos potência para poder pagar menos impostos. E na verdade a moto tinha aí mais ou menos uns 125 cavalos. Quem tem uma 1200 Bandit sabe que se você colocar no dinamômetro, a potência do dinamômetro vai mostrar lá para você, não vai chegar nem perto dos 98 cavalos, vai subir, vai longe disso aí. Tivemos também a GSF 1250, né, que aí já é uma versão um pouco mais recente, né, do que a da 1200, que começou ali em 2007 mais ou menos e foi até ano passado, né, tava rolando esse modelo de 1250 cilindradas. É um modelo que chegou trazendo aí uma refrigeração totalmente líquida, né? Já não tinha mais aquela refrigeração mista. Ela também estava com a injeção eletrônica, né? Porque até então as Bandits eram carburadas. E outra coisa muito legal, cara, câmbio de 6 marchas. E inovou bastante aí para a linha da Bandit, né? Então foi mais um passo a mais aí para a Bandit e para a marca Suzuki como um todo. Depois da GSF 1250 que o Guigo acabou de falar, surgiu a GSX 1250 FA. Ela surgiu lá em 2013, trazendo muita inovação, né? Além da refrigeração líquida que tinha surgido ali recentemente para a linha Bandit, ela veio trazendo aí também pela primeira vez freios ABS. Pô, parece um absurdo falar assim, né? Mas é verdade, durante todo esse tempo aí nenhuma Bandit teve ABS. E parece que nem por causa disso aí a moto deixou de ser um sucesso, parece que não fez muita falta. Mas o fato é que a Suzuki incorporou aí o ABS na FA, que é considerada a Bandit nova, né? Ela foi a última a ser lançada, então o pessoal sempre fala, pô, é a nova e tal. Tá rolando até hoje. Tá rolando até hoje, e agora a diferença é que ela já veio de fábrica, já carenada, né? Quer dizer, a proposta dela, na verdade, sempre foi mais Sport Touring, né? Então ela tinha aquela semi-carenagem próxima às Bandits de série S, ou seja, as Bandits carenadas. Então ela já era uma Bandit carenada também. E que, tipo assim, entregava mais conforto, entregava mais... Guidão mais alto, né? O guidão era mais alto, né? Lembrando também o guidão das Kawasaki Ninja, das Touring, das Ninja Touring. Então era a mesma proposta de moto ali, 4 cilindros, para o cara ter muito conforto, só que também muita potência. E de todas essas que a gente falou aqui, que já tiveram aqui no Brasil, só a 600 é que não tinha uma versão semi-carenada, né? Todas as outras, a 650, a 1200, a 1250, tinha aquela versão assanhada que mostrava em partes o seu motor. É claro que lá fora ainda tiveram outras Bandits, ainda tem outras Bandits que nunca vieram pra cá, né? Bandits iradíssimas de 4 cilindros com apenas 250 cilindradas, por exemplo. É o caso da GSF 250. Essa Bandit com seu motor pequeno de 250 cilindradas e 4 cilindros. Olha só que legal. Teve também uma versão 400 da Bandit também lá fora. O que eu escuto sempre dizer da Bandit hoje em dia é que ela é um projeto ultrapassado, uma moto pesada. Ela pode até ser tudo isso aí mesmo, mas isso não tira o mérito dela, porque é uma moto que ainda encanta muito, né, os proprietários e as pessoas que andam nela, e por isso que ela continua aí tão importante. E além de tudo isso aí, é uma moto que apresenta um excelente custo-benefício e, como a gente falou lá no início, uma mecânica muito robusta e muito confiável. É a moto para a vida inteira. E galera, a partir da semana que vem, né, chamando vocês agora nesse vídeo, a gente vai começar uma coisa nova aqui no canal que muita gente pediu, né? E é muito legal, a gente já devia ter feito isso há muito tempo. A gente tem um pouco mais de interação aqui com os nossos queridos inscritos CGzeiros de Coyote. A parada é a seguinte, galera, a gente vai mostrar as motos de vocês. E para isso, vocês vão no post desse vídeo que tá lá no Facebook, e lá no post, nos comentários, você coloca a foto da sua moto, de preferência com você na moto, cara. Pra gente, né, mostrar aqui a moto do Antônio Carlos, a moto aí do Eduardo. Posso mostrar a minha? Se eu mandar uma foto, vocês publicam aqui? Não. Porra, cara. Tá tão bonita a foto aí, ó. Já publicou, né? Então, cara, já entrou aqui no... Enfim, a gente vai mostrar sempre 2 ou 3 motos aí, as mais legais que tiverem no post. Então capricha na foto aí, galera, lava a moto. Ou não, se ela tiver sujona também num visual irado, porque pegou uma trilha também vale, né? Então... não precisa lavar a moto não, mas lava a cara. Lava a cara, porra. E se você quiser também pode postar no Instagram com a hashtag Canal Motorama, que a gente vai achar a sua moto, né? Aproveita e segue a gente lá, Hugo Renault.
e Guigo.Pinheiro. Que se você seguir a gente vai ter bastante seguidores, né? A gente vai ficar famosão, cara. Aí a gente vai ficar babaca, aí a gente não vai responder mais ninguém. E a gente pode até acabar com o canal Motorama. A gente pode aposentar. Mas antes do canal acabar, dá tempo ainda de você se inscrever, passar a acompanhar, né? E até ele durar aí, não sei quanto tempo vai durar. E se inscreve, passa a acompanhar, não custa nada, cara. Uma oportunidade boa que você vai poder aí ter muito mais conteúdo sobre moto. A gente sabe que você é amarradão em motos, porque se não fosse, não ia ter assistido esse vídeo até agora. Concorda comigo? Então vai lá, já deixa um like agora, se inscreve e passa a acompanhar a gente. Antes de finalizar esse episódio também vou agradecer meu amigo Fernando e meu amigo Daniel, que me ajudaram muito no assunto de hoje, porque os caras são especialistas em Suzuki. Então um abraço aí pros dois. Mandar um abraço aqui também pro DJ Wendel Santos, que assiste aí o nosso canal e manda todo mundo assistir também. Ele contribui muito com isso aí. E é isso aí. Valeu, um abraço, cara. É nóis, tamo junto. Então é isso, galera. O Motorama Vlog dessa semana fica por aqui. Até semana que vem.